Tu sabe que eu tenho defendido, César, nos meus espaços desde ontem o seguinte: tá uma caça às bruxas, né? O presidente do Inter falou da imprensa, e aí teve colega que foi agredido lá no Beira-Rio por conta disso. O Matheus Schenck trabalhou com a gente lá. Foi nosso colega. Isso. Muita caça às bruxas nas redes sociais, muita grenalização. Eu acho que esse cuidado eu e tu vamos ter aqui também, né? E para mim, acima de tudo, está a impunidade. Acima de tudo está a impunidade. Eu acho que a pessoa que joga um paralelepípedo dentro em direção a um ônibus, assumindo o risco de matar alguém, essa pessoa, ela faz outras coisas na vida dela, além disso, que fazem com que ela não seja uma pessoa que possa conviver em sociedade. E o problema é a impunidade. A recorrência de coisas graves que acontecem em violência relacionada ao futebol. Esse, para mim, é o grande problema. Pois é, Baldasso, eu preciso acompanhar algumas situações que tu coloca e eu tenho que dizer assim, conceitualmente, os crimes são cometidos por CPF e não por CNPJ. Conceitualmente. Só que, no futebol, a gente tem uma vírgula sempre. E existe uma figura, que para mim é uma figura nefasta, que é a absolvição ideológica. Que as pessoas absolvem os atos por eles partirem da cor que me defende. E isso é conceitual, cara. Isso é conceitual. Uma das maiores indignações que eu tive na vida, e que hoje na live aqui tu vai ouvir, porque vai ter comentário aqui, é que o Grêmio é racista. O Grêmio é um clube racista. E isso foi alimentado, inclusive, por muitos que têm direito ao microfone, que têm espaço de forma importante. Isso foi alimentado. E por que isso foi alimentado? Da generalização. Isso. Por que isso foi alimentado? Porque uma pessoa torcedora do Grêmio, e eu faço questão de dizer que porque tu vai no Presídio Central agora e tu vai ver muitos torcedores do Grêmio e do Inter lá dentro. E os caras mataram a própria mãe, entendeu? Pode ter gente assim que torce para Grêmio ou Inter. Então a gente tem que avançar. O que aconteceu ontem foi um caso que, e eu vi tu falando em algumas, eu acho que no teu Instagram, é um caso que não tem precedente. Porque ontem nós tivemos, depois de 100 anos de história do Grenal, um Grenal cancelado, porque um ônibus de um dos clubes, no caso foi o Grêmio, mas poderia ter sido o Internacional, teve um paralelepípedo, atingiu a cabeça de um jogador e deixou o cara dormindo e botou o cara no hospital de noite. O que nós temos que fazer? Se a gente pensar do ponto de vista da regra legal, do direito criminal, por exemplo, nós vamos pegar o CPF, identificar o cara, jogar o cara para dentro do presídio e dizer, cara, tu não pode viver em sociedade. Tá todo mundo de acordo. Tentativa de homicídio. Não, tá todo mundo de acordo. Nenhuma pessoa aqui vai colocar isso. Mas quando tu coloca o componente jogo, ida no estádio, relação com o clube, tu começa a dizer o seguinte, qual é a mensagem que eu tenho que passar agora? Lá no episódio do racismo, a mensagem foi, nós precisamos ser mais firmes e não simplesmente pegar a menina e dizer que ela não pode mais ir no estádio e botar ela no Código Penal lá para ser julgada. Foi isso que foi discutido naquela vez. E agora eu vejo as pessoas que lá defendiam isso dizerem simplesmente, não, é um assunto só de CPF, vamos criminalizar. Não. Ontem nós tínhamos um contingente de torcedores do Inter ali, e não tem desculpa, não vão dizer que foi o Grêmio ou a geral que jogou aquela pedra. Foi um torcedor do Internacional que foi no jogo. O Inter identificou 2 caras, que parece que não são eles, porque não tem prova, e realmente não é fácil de tu identificar. E quando tu não identifica, vamos considerar que tu não encontre o culpado disso. Não encontrou. De quem é a culpa disso? A culpa é de quem passou com o ônibus naquela hora ali? A culpa é do futebol? A culpa é da imprensa que incentiva a grenalização? Eu acho que nós estamos diante de um episódio que eu vejo as manifestações, vejo todos, respeito todas as opiniões, mas ou a gente entende que esse negócio passou do ponto, a próxima, Baldasso, se a gente não... Vamos imaginar que não ache ninguém, tá, Baldasso? Não achou ninguém. Não conseguiu identificar, para tu comprovar isso, tu tem que ter uma prova muito importante, tem que ter
Não é bem assim para tu conseguir encontrar no meio de uma multidão alguém que jogou um paralelepípedo. Não é fácil. E eu não estou aqui diminuindo, não é fácil mesmo. Tu vai dizer o que depois? A próxima, Baldasso, a próxima, se não tiver nenhuma punição importante aqui, a próxima nós já sabemos aonde vai terminar. Nós vamos estar contando aqui o velório de alguém. Essa é a verdade. Então, eu acho que nós estamos diante de um episódio que ou a gente entende o tamanho dele, ou, sabe o que vai acontecer? Que é muito pior do que qualquer outra coisa. Nós vamos começar a ver desistências do futebol. As pessoas vão começar a olhar e dizer o seguinte, ali eu não vou. Eu, 52, tá? Meu avô morava na Antenor Lemos. Tu tem a Avenida Padre Cacique, tu tem a José de Alencar, tem o Hospital Mãe de Deus. Bem na frente, a rua que bate no Hospital Mãe de Deus é a rua Antenor Lemos. Meu avô e minha avó moraram ali a vida inteira. Antenor Lemos 145. Eu saía com a camisa do Grêmio dali, meu avô era colorado, eu saía com a camisa do Grêmio e ia no Grenal, no Beira-Rio, caminhando. Nunca tomei um tapa na cara. Hoje tu faria isso? Não, hoje é mais difícil. Hoje realmente é mais difícil. Tá, mas César, para entender, eu quero saber até que ponto nós temos opiniões convergentes e até que ponto nós temos opiniões divergentes. O que é responsabilização nesse caso para ti? É a identificação do criminoso e a prisão dele? Não, primeiro, antes de qualquer coisa, crime CPF. Ponto. Eu conceitualmente eu acredito nisso. Mas acho que a nossa discussão agora ela saiu do campo do CPF. Ontem, por exemplo, sabe qual é a minha maior tristeza com relação ao episódio envolvendo os dirigentes do Internacional na entrevista? Ela não diz respeito a culpar a imprensa. Eu acho que o presidente Marcelo estava nervoso e a gente tem que tirar isso, colocar isso. Se era novidade para nós, era novidade para ele também, era novidade para todo mundo que estava ali. Foi um episódio que aconteceu, nunca aconteceu no maior clássico do Brasil, num intervalo de 100 anos. Então, nós vivemos ontem um caso diferente e a gente tem que botar sempre isso. Mas quando aquele assunto ali caiu no âmbito do jogo, essa é a minha tristeza. Porque aquilo ali, nós temos que aproveitar esse episódio. O Inter se posicionou como vítima do processo. Cara, o Inter tem que pedir desculpa. Cara, olha, o torcedor do Inter... Não vamos tentar tirar o torcedor. Um dos argumentos que mais me incomoda não é torcedor, é bandido. Não, é torcedor. É torcedor. Ele foi lá para quê ontem? Ele não foi lá para cometer um crime. Ele foi lá para torcer. Só que a nossa cultura, ela aceita que esse cara sente do teu lado. Eu te conheço, Baldasso. Tu nunca vai jogar uma pedra em alguém. Nunca tu vai jogar. Tu nunca vai levantar uma pedra. E tu frequenta o mesmo lugar desse cara. O mesmo lugar. Só que se eu simplesmente abraçar esse cara e dizer o seguinte, tá aqui o culpado. Todos os nossos problemas estão aqui. Nós não traremos a discussão o que a gente tem que fazer, que é entender que as torcidas viraram ambientes de terrorismo, torcidas organizadas que os clubes incentivam. Grêmio Internacional. Nós tivemos um episódio no ano passado de pedras no ônibus do Grêmio jogados por torcedores do Grêmio. Nós tivemos isso. O que foi feito? Não foi feito nada. Por quê? Porque tem uma vírgula e diz o seguinte, são torcedores. Não são. Eles precisam entender que lá eles estão torcendo, mas eles são figuras que representam o clube nessa hora. Eles precisam ter esse entendimento.